Entonces, queridas, vamos para nuestro último encontro, que es el encontro número 12 de este percurso, ¿no? De este viaje, de este curso. Este encuentro corresponde al último capítulo del libro, La sanación ancestral, que es un capítulo donde yo como que trago todas las cosas que discutimos ao longo de todo el grupo y trato de integrarlas, ¿no? De todo el libro, ¿no? Y trato de integrarlas en un único, una única reflexión, ¿no? Como yo disse para ustedes, ¿no? Antes, cuando estábamos más informalmente hablando, ¿no? Que esse capítulo me gusta mucho porque é como hoy leyendo, ¿no? Una cosa que escribí en 2019, 2018, 19, ¿no? Yo veo que muchos dos temas que hoy trago con más profundidad estaban naciendo ahí, ¿no? Entonces, releer este capítulo fue muy lindo para mí, como las cuestiones que tienen a ver con la identidad y la autoridad, las cuestiones que tienen a ver con los arquetipos, ¿no? Toda la reflexión a respecto de las relaciones de género, uh, uh, de la estructura social, ¿no? Entonces, hoy yo veo que está más maduro estos temas para mí, pero ahí estaban como que ya se integrando y naciendo, dando una entonación específica, ¿no? Entonces, este capítulo, inicia yo contando un sueño, ¿no? Un sueño que, porque debo decir a ustedes que ao longo de todo el libro, cuando estaba haciendo la investigación, fueron de 2015 a 2019 que yo escribí ese libro, ¿no? Entonces fueron años de investigación a respecto de cada ítem histórico, ¿no? Que foi tratado aí, vendo, fazendo as relações com o patriarcado, toda a questão de los rituales e tudo. Então, ao longo deste processo, que o livro, um livro não é uma coisa que hacemos com solamente com a cabeça, não? O livro é alguma coisa que vai se transformando dentro de nós outros, não? E vai se criando, o texto vai se fazendo um processo alquímico, não? Entonces, ao longo de todo esse processo, eu sonhei muito, não? Hice muitos sonhos que eu relacionava diretamente com o que estava pesquisando, não? Com a investigação que estava fazendo. E então, nesse capítulo, vou trazer um sonho, não? Que é um sonho que falava como uma síntese muito forte de tudo que eu havia vivido para fazer o próprio livro, não? Então, uma noite eu sonhei que estava em uma estrada de um campo assim, onde acá no Rio Grande do Sul há uma argila na terra, a terra é roja, e é muito argilosa, então é um rojo argiloso. Entonces, es muy común esta terra acá, ¿no? Esto cuando está húmedo, esto te hace un poco rojo todo, ¿m? Entonces, cuando las personas trabajan en la tierra, muchas veces la piel va adquiriendo esta tonalidad un poco roja. Entonces, estoy ahí hablando con unas personas nesta estrada roja e argilosa, quando vê um homem passando. É um agricultor. Ele vem com assim o dorso nudo, e solamente um pantalão que está atado por uma corda. E vem
viene caminando, e para aquelas que são facilitadoras, quase todas, não, de biodança, então, viene com este caminhar que é um caminhar muito integrado, não? Viene caminhando com os pés grandes que estão por terra, os pés não têm sapatos, não? E tiene, além deste pantalão, que está amarrado aí por um barbante, uma corda, tiene como que um sling de estes que se carrega bebês, não? Com um pano muito alvo, muito alvo, que contrasta com o color de seu corpo porque está todo lleno de terra, está rojo. Então, e quando ele passa e não me mira, e vai para o campo trabalhar, e começa a trabalhar, tem uma enxada, não? Um instrumento de trabalho na terra, então, começa a trabalhar e eu vejo que tem alguma coisa dentro deste slim. E, e penso, quizás ele está trabalhando com um bebê, que traz um bebê para cuidar, não? E nisso eu tenho muito nos sonhos, me vem uma voz, não? Uma voz assim, um pouco estratosférica, assim, não? Uma voz que habla dentro de minha cabeça, não? E esta voz diz assim, não, dentro del pano tiene una masa de pan que já foi trabalhada, pero está cruda. Então, mientras ele va trabalhando, va sudando, e o sal de seu trabalho va temperar o pan. E aí me acordei, me despertei. Então, este sonho foi super impactante para compreender tudo o que tinha escrito anteriormente, não? Então, porque este sonho falava da história da humanidade, da história do trabalho, da história da corporeidade, da sacralidade do trabalho humano, de quanto o nosso trabalho tempera o pão, esse suor para conquistar as coisas, este suor para, para conquistar em realidade a nossa própria sobrevivência, a nossa própria presença no mundo. Não? E me chamou muito a atenção também que era um homem fazendo isto, não? Então, isto me quedou aí. Não? Então, uns dias depois me dei conta que existia um segundo argumento dentro do livro que não era exatamente a questão do patriarcado e das relações de gênero, porque atrás do patriarcado e das relações de gênero havia uma questão que o patriarcado iria influir de uma forma decisiva para essas questões de gênero, que era a corporeidade. Então, que este sonho me remetia exatamente a isto, a la corporeidade. E quanto na nossa sociedade, em todo este percurso histórico que hicimos, não? Pues este caminho histórico que hicimos do livro, estávamos falando não somente de la estrutura de relações entre homens e mulheres e de las relações humanas que se constroem a partir daí, pero estávamos falando principalmente de la relação nuestra con nuestra corporeidad. Entonces, este capítulo va a traer mucho esta síntesis reflexiva, ¿no? A respeito de la cuestión de la corporeidad. E este cuerpo que desde o início da história humana vem se modificando com o trabalho, não? Então, sabemos que evolutivamente a nossa corporeidade foi se adaptando por questões de sobrevivência a esta postura sobre duas pernas, não?
é que os próprios instrumentos de trabalho foram modificando o nosso corpo. Então, estas relações sociais que vão se construindo a partir do patriarcado, que tem a ver com toda como utilizamos a questão de sermos seres corporais, não? E como vem esta questão da corporeidade, vai traz como que alontanamiento del cuerpo, una visión pesimista del cuerpo, una desacralización del cuerpo, ¿ok? Esto va a nacer principalmente em todo aquele processo que vimos, né, do nascimento da agricultura, e principalmente do passagem de uma agricultura que era mais sencilla e comunal, não? Pelas pequenas vilas, uma agricultura de subsistência, para passagem para uma produção em massa, não? Em uh, uh, grandes grupos de pessoas trabalhando sem saber exatamente o que estavam fazendo, não? Que esta agricultura hecha com grandes grupos de pessoas cultivando grandes extensões, né? E que vão criar toda a questão da civilização a partir daí. Então, perceber que esta história, aquela história da civilização, é uma história também da nossa corporeidade, e que o patriarcado vai influenciar diretamente sobre esta corporeidade. E que esta diminuição da percepção corporal tem muito a ver com o processo de controle das pessoas dentro do patriarcado. Então, ao longo dos capítulos do livro, a parte de vermos alontanamento do princípio feminino, tanto em mulheres como em homens, alontanamento, uma desvalorização cada vez maior das mulheres, né? Então, uma construção de desvalorização das mulheres em si, de seu papel, seus roles sociais e todo, né? Pero também existe processo de opressão e controle corporal. Então, este processo de domesticação que é secular, não? Ele chega a nossos dias, não? Então, com a própria mecanização, com o processo de mecanização, e com o processo que podemos ver a hora que muitas vezes vemos em mesmo propostas de transhumanismo, né, da fusão da corporeidade humana com a máquina, né? Então, trago acá esta fotografia de Chaplin em tempos modernos, não? Que é uma película que vai falar disto, do processo de mecanização. Então, entender que toda a construção que vamos ver dentro do século XX, no século que vivimos, século XXI, é resultado de processo de alontanamento do corpo que é muito longo, que temos esta relação com um corpo desacralizado, um corpo que é escravizado, principalmente, né? É um corpo que é como que traísse a própria nossa humanidade. Então, antes de tudo, podemos ver o corpo que utilizamos, como o corpo como um objeto que utilizamos, o corpo que está a serviço de uma mente que lo escraviza, que lo explora, que cria dimensões de escassez, e de
toda a estrutura social donde algunos son corporales y otros son intelectuales, y donde aquellos que son corporales, que son la mayoría, son como una masa de manobra para las condiciones que el propio capitalismo exige. Aprendemos a tener desconfianza del cuerpo. Entonces, uh, uh, essa desconfiança do corpo, nós outros sentimos coisas e duvidamos de aquilo que sentimos. Né? As nossas intuições, as nossas percepções, é como que tudo que percebemos, tudo que percebemos do mundo interno, o mesmo que percebemos do mundo externo, existe um processo de la mente dizer assim, bien, pero esto es cierto mismo, no estás loca, no estás esto, no estás aquilo, ¿no? Entonces es como que una construcción de una desconfianza de la nuestra corporeidad. El cuerpo que vemos muchas veces como un enemigo, ¿m? Un enemigo porque no corresponde a las nuestras expectativas, porque no es tan bello como queríamos, no es tan joven como queríamos, no es tan saludable como queríamos, no es tan vital como queríamos, ¿no? Entonces, esta construcción de una enemistad consigo mismo a partir de la corporeidad, una construcción de un, una relación conflictuosa consigo mismo a partir de la corporeidad. O corpo que não pode sentir, que deve ser anestesiado. Entonces, que envia sus mensajes, pero nosotros nos anestesiamos, no queremos sentir los mensajes del cuerpo, ¿no? Entonces, tratamos de no perceber o que el cuerpo nos dice, pero anestesiar inmediatamente, no sentir, no queremos saber el mensaje. El cuerpo desacralizado, ¿no? El cuerpo uh, que como é efêmero, envelhece, não tem valor. Então, o entendimento de que o corpo é como uma casita onde algo divino vive, que é a nossa alma. Então, esta dissociação entre el cuerpo y la alma. El cuerpo que se torna un problema. El cuerpo problema, que es el cuerpo que no es presentable, el cuerpo que me impide de hacer las cosas que yo gustaría, el cuerpo que tiene sus prerrogativas, suas necessidades e que deve sempre saber esperar, que deve sempre postergar, que deve ser sempre não escutado. E aí entramos na questão mais específica do livro, ¿no? Quando hacemos esse viaje para a corporeidade, vamos encontrar o corpo género. Entonces, el cuerpo que tiene una manifestación sexual dentro de principios de o masculinidad o feminilidad o un hermafroditismo, pero que todas estas manifestaciones van sofrer imposições culturais desde o momento da gestação. Então, esta corporeidade é uma corporeidade que sofre com uma marca social. E esta marca social e cultural é uma marca que vai definir muitas coisas. Então, se tu nasce homem
vai definir algumas coisas, se tu nasce uma mulher, vai definir tantas outras coisas, se existe um hermafroditismo, vai ser um problema, porque não cabe nesse binarismo, é visto como um grande problema, e visto como uma necessidade muito grande de que a pessoa defina o quanto antes o que quer ser, o que deve ser, onde deve se colocar. Não? Então, estas imposições culturais, não? Vão como que se sobrepondo sobre a questão biológica, não? E como que se associando e se naturalizando sobre a questão biológica. Então, o fato de nasceres mulher significa que tu deves ter uma série de comportamentos, uma série de procedimentos, uma série. Isto não é solamente uma coisa de um tempo histórico, de um tempo de tua atualidade, de tua cultura especificamente, pero isto traz um caminho que é o próprio caminho da humanidade. Então, este ser que se manifesta neste momento, vem com todas essas imposições que se constroem historicamente. Então, se tu estás bem adaptado a isto, não? Se existe um processo de uh, uh, coincidência de todas essas exigências com tua manifestação no mundo, não, simplesmente muitas vezes não percebes ou não te questionas jamais a respeito de o que significa isto. Tu acreditas que ser mulher ou ser homem seja exatamente isto? É que isto é uma conformação biológica. Pero o que vamos notar é que existe um tal número de imposições culturais, históricas, historicamente, milenarmente construídas, que tu já não puedes mais saber exatamente o que significa, sem ser uma confusão no sentido de que aquilo que te dizem que tu eres não é exatamente o que tu eres. Então, para as pessoas que sentem que essas coisas não se encaixam, isto pode ser de um sofrimento atroz. Pero mesmo para essas pessoas que se ajustam muito bem, muitas vezes vamos ver que este ajustar-se muito bem tem muita anestesia, muito processo de alienação que é construído culturalmente. Pero podemos pensar, ¿no? Que nestas estruturas sociais, ¿no? Vamos encontrar como distintos requisitos, ¿no? Distintos requisitos para homens e mulheres. Então, a questão sempre é, ¿no? Eu creio que essa questão é muito importante dentro de um trabalho em biodança, porque sea por la questão biológica, ou seja, por uma questão de construção histórica, cultural, se construiu requisitos diferentes, porque a vivência histórica das mulheres, né, se construiu de uma forma diferente da construção histórica dos homens. Acá estou dividindo nesta forma polarizada que não cumpre de forma alguma a possibilidade de todas as mil nuances disto, ok? Porque acá, por exemplo, podemos fazer toda uma reflexão a respeito das imposições culturais sobre a masculinidade e o que significa ser homem. Pero em todo esto podemos pensar que toda essa construção tem muito de um processo histórico que aún não vemos, pero que nos próximos livros sim vamos ir
construindo isto, que tem a ver com o colonialismo, com as grandes navegações, com todo este processo que no livro, neste livro específico já vimos com as invasões indo-europeias, não? Onde este homem não é qualquer homem, é um homem que tem características, é branco, tem uma classe social específica, não é um escravo. Então, esta categoria homem é muito relativa, pero é como que esta categoria cria um, um, uma expectativa cultural que se tu nasces homem, então deve se comportar de determinada forma. E existe uma história coletiva e comum a todas as pessoas que nascem sobre este símbolo, que é uma vivência em comum. Da mesma forma, todas as mulheres têm esta imposição em comum e sofrem historicamente por as mesmas imposições. Okay? Então, ao mesmo tempo que temos o grande desafio de dissolver essas estruturas, também não podemos negar que estas estruturas são historicamente muito determinantes. E isto é uma eterna reflexão de como trabalhar estas coisas. Como trabalhar estas coisas. Porque, por exemplo, acá, nós temos um grupo solamente de mulheres, que circunstancialmente está solamente com mulheres, não é que seja uma opção do grupo, mas sim, neste momento se conformou assim, e desde o início estava mais com mais mulheres. Pouco a pouco, temos solamente mulheres, não? Então, este significado de la intimidade entre mulheres me parece muito valioso. A presença de um homem nesta reunião cambiaria isto ou não? Então, ou um grupo solamente de homens poderia propiciar uma manifestação de cumplicidade, de poder falar de certas coisas que com a presença de mulheres não seria possível. Não sabemos, não sabemos, é uma construção isto. Então, pero de fato temos estas diferentes experiências históricas, não? Então, os grupos em biodança, Rolando sempre disse isto, não? Que o grupo é a matriz de renascimento. Então, este livro foi escrito principalmente para embasar profundamente os trabalhos de gênero em biodança, não? Então, eu creio que uma das coisas assim, básicas que a biodança faz dentro, e é muito importante dentro da estrutura de trabalhos de gênero, é a estrutura grupal, simplesmente. E uma estrutura grupal heterogênea, no sentido de que os grupos são centros de intimidade e solidariedade. E aí eu volto ao início do livro, quando vimos a nossa origem paleolítica, e que vimos que a história da civilização é muito recente, mas a história paleolítica é a mais antiga e mais longa. Então, é que tem mais bases biológicas, não? Então, é que nossas origens éramos nômades e estávamos aí caminhando em grupos pequenos, grupos de 30, 40 pessoas, caminhando por el mundo, descobrindo os territórios, nos alimentando de caça e de coleta, não? Então, estes grupos, não? É como que a civilização hace as cidades crescerem tanto, tanto, tanto que grupos pequenos são praticamente inexistentes. Isto nos grandíssimos centros urbanos cria um sentimento
solidão, de desagregação. Então, nós outros vivimos em grupo, pero o grupo é tão grande, tão imenso, tão descomunal, que já não nos reconhecemos como um grupo. Muito pelo contrário, temos desconfiança das pessoas. Não? Então, a biodança resgata estes grupos pequenos como centros de intimidade e solidariedade. Quando pensamos no patriarcado, eu creio que simplesmente participar de um grupo de biodança já é um ato profundamente sanador, ok? Porque nos remete a esta vivência primordial, que era nossa vivência ancestral, mais ancestral de todas, os nossos antepassados do Paleolítico, que tinha uma raiz muito ligada à biologia de nossa espécie. Então, o que eu hice no início de meu trabalho de las questões do feminino e do masculino, em biodança, já contei a vocês isto, conto sempre novamente, não? Era, inicialmente, era outra época, não? Era os anos 90, era muito importante este sentimento de solidariedade entre as mulheres, principalmente, pero esto genera también una necesidad de un sentimiento de solidaridad entre los hombres. Una solidaridad sana, no es una solidaridad, un grupo de personas que se juntan para hablar mal de otras, pero sí esses grupos de complicidad, esses grupos donde se podría trabajar, hablar de cosas que se hubiera por exemplo, um grupo de mulheres, se houver um homem, quizás era mais difícil de tocar nestes temas, como, por exemplo, a menarca, a menopausa, a violência doméstica, todo isso, não? Então, originalmente, o trabalho que eu hice se chamou Las Casas, não? Então, onde se dividia en los grupos entre hombres y mujeres para se trabajar solamente con las mujeres o solamente con los hombres y después se unir novamente. Primero de todo, dizer que este processo, quando ocorria desta forma, não, era um processo pontual. Eu não me gusta ter um grupo eterno sempre solamente de mulheres, ok? Então, eu creio que estes trabalhos que eram pontuais, era como um weekend dentro de um processo grupal, de grupos semanais que eram, sempre estavam trabalhando aí juntos, heterogêneos, não? Pero em alguns momentos se hacía o trabalho solamente para as mulheres, isso era o principal trabalho que eu desenvolvi, pero havia também facilitadores que trabalhavam com os homens. E eu tive dois companheiros de trabalho que, primeiro Gastão Andino, depois Sérgio Cruz, que hicimos trabalhos mesmo, concretamente, que era um taller onde começávamos todos juntos, um grupo imenso, depois separávamos homens e mulheres, trabalhávamos questões separadas e depois nos uníamos novamente. Era muito interessante, muito interessante. Né? Pero aún não tínhamos toda a... Era muito baseado sobre a masculinidade e a feminilidade. Pero hoje, mirando isto, né? Eu não sei o quanto também isto se maculava por questões culturais, ok? Então, eu creio que existe um esforço muito grande para compreendermos como trabalhar o grupo sem estas imposições culturais. E isto significa separar ou não separar, ok? Pero a base que me levou a criar as casas, que isto foi uma criação minha, não?
foi as pesquisas antropológicas e ver que os pueblos não estratificados primitivos, não, guetos primitivos, onde não havia estratificação social, pueblos pequenitos, não, sempre tiveram processos iniciáticos, não? Então, estes processos iniciáticos de los pueblos ancestrales foram muito investigados, tanto no sentido de los antropólogos como sociólogos, como também de la psicologia. Então, um autor principalmente que em realidade contribuiu muito para essas ciências, muito embora é de la literatura, é Joseph Campbell, que é um homem que estudou muito os mitos. Então, ele denunciava muito que a maturação de um ser humano depende de rituales, não? Rituales de passagem da infância para a vida adulta. É necessário também que compreendamos que nas sociedades não estratificadas, existe uma tendência a não existir a adolescência. Da adolescência é uma criação das sociedades estratificadas, ou seja, sociedades que têm roles sociais, classes sociais, não? E que serve para exatamente a sociedade, a adolescência é muito extensa em sociedades onde é necessário preparar uma elite intelectual, ok? Porque assim mantém as pessoas muito tempo dependentes financeiramente para que possam estudar por mais tempo, ok? Então, pero o que Campbell denuncia é que se nós hacemos um ritual de passagem da infância, da niñez à vida adulta, a pessoa cresce fisicamente e hormonalmente, pero não cresce psíquicamente. Então, é como que é um homem ou uma mulher adulto com uma psique de niño. Então, o trabalho que eu criei das casas tinha muito a ver com os rituales iniciáticos destes pueblos. Me inspirou muito. Estudei muitos rituales iniciáticos de los pueblos caçadores-coletores, né? Esses pueblos considerados os mais primitivos, onde existia exatamente isto, uma separação entre homens e mulheres, onde existia rituales específicos para os homens e rituales específicos para as mulheres. Obviamente que isto tem uma influência cultural, pero muitas vezes muitos destes pueblos não tinham tanto solamente este binarismo, pero também tinham espaço para outras formas de manifestação, tanto em nível de género como em nível psíquico também, não? Então, me parece que estes pueblos tinham uma maior abertura à la diversidade. Os roles impositivos não eram marcados como temos na nossa sociedade e nem estavam as relações entre homens e mulheres não estavam pautadas por relações de poder, ok? Isto no Paleolítico. Então, vamos ver como eram os rituales, ¿no? Então, vamos ver marcadamente que os rituales para os niños era basicamente rituales que donde eram em geral raptados por el grupo masculino, donde era ritualmente se rompia a relação de hijo-madre. É como que o homem saía do mundo feminino, da madre, para entrar em um outro mundo, ok? E aí conhecer ritualisticamente todos os mistérios de la masculinidade, que torno a dizer, não eram mistérios no sentido de imposições culturais. Isto é importante compreender. Depois,
rituales femininos tenían a ver con un nuevo rol dentro de la estructura del grupo de mujeres, porque las niñas eran eh, 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 como que submisas a sus madres, ¿no? Tenían que no tenían la maturidad reconocida. Entonces, el ritual es para que la madre deje de protegerla como una niña para reconocerla como una mujer. ¿Ok? Entonces, é um pasaje de que esta mulher agora é uma mulher que compõe o grupo de mulheres. ¿Ok? Entonces, esses rituales que muitas vezes envolviam muito sacrifício, coisas muito difíceis, não? Representavam, eram hechos em casas. É por isso que me inspirou muito a hacer las casas, como um viaje no tempo em termos ritualísticos. E que eu sentia que a biodança tinha o potencial para ser isso. Entonces, pero no se trataba de reproducir los rituales como eran hechos por nuestros ancestrales. Existe una contextualización, que es una constante busca. En aquella época, años 90, este proceso que yo describo para ustedes era absolutamente inovador. E era assim, dentro do movimento de biodança, era uma coisa que era muito forte. Né? Pouco a pouco eu senti que cambia a história, cambia o contexto cultural e já é questionado. Será que é a melhor forma de trabalhar esta? Será que não estamos reforçando estereótipos? E é muito importante quando trabalhando com questões de gênero, exatamente isto. É um trabalho de desconstrução de estereótipos e não de imposição de estereótipos. Então, é eternamente um grande desafio trabalhar com essas questões, não? Pero sempre o enfoque de meu trabalho dentro dessa questão é o processo facilitar que as pessoas, os participantes, tenham ao longo do processo seu processo de maturação psíquica, que é exatamente como denuncia Campbell, não é possível em nossa sociedade. Nossa sociedade construiu uma estrutura onde as pessoas não têm muita dificuldade de maturar psíquicamente, ok? Então, todo o trabalho é sempre conduzido nesse sentido. Então, eu vou falar um pouco de los passos mais tradicionais, ¿no? de este trabalho, pero dizendo a vocês que hace muito que não lo hago, porque realmente, primeiro, que atualmente eu não tenho uma outra pessoa com a qual eu pueda trabalhar para hacer a divisão do grupo e todo. Pero mesmo que tuviera, seria um companheiro ou uma companheira que tendría que trabalhar muito o sentido disto, rever o sentido, ¿ok? Pero há algumas constatações que são importantes que mesmo que não se haga o trabalho exatamente assim, né? Eu creio que é importante pontuar algumas questões. Então, acá hablo de los pasos en el libro, hay estes pasos. Eu pido soltanto para que verifiquem os micrófonos, porque há um sonido de micrófono aberto, ok? Então, o primeiro passo sempre do trabalho, não, é resgatar a inocência. Então, quando vamos trabalhar as questões de gênero, eu creio que sempre é importante volver no tempo onde não sabíamos aún muito as diferenças. Então, estas diferenças não eram
eram imposições, não eram imposições, eram uma magia, descobrir um ninho, descobrir que seu órgão genital é diferente de uma ninha. Hein? É toda uma construção mágica, cheia de mistérios, e que muitas vezes estão sobrecarregadas pelos prejuízos de los adultos, que miram os ninhos e dizem: mira que estás fazendo uma coisa pecaminosa, mira que estás fazendo uma coisa que não se hace, ou mesmo os adultos que, infelizmente, abusam da ingenuidade e necessidade de afeto das crianças, dos ninhos, não? E acabam todo um processo de violência contra os ninhos. Então, há um processo de sanação acá que é invitar o grupo a jogar e a, a entrar em um mundo de mágico, onde as diferenças já não têm sentido, ok? É resgatar esta magia. Então, isto é um processo muito sanador para as pessoas. Depois, neste período, existia um momento de separação, um momento onde se dividia o grupo, que era ritualístico, muito qualificante, e onde se dividia a casa em dois, e a casa das mulheres e a casa dos homens, onde existia este espaço de intimidade. E essa divisão se dava por como que a pessoa sentia em que casa deveria estar também, não? Então, uma pergunta que era hecha muitas vezes, não? Principalmente por os homens que diziam: ah, mira, eu sou homossexual, será que tenho que ir para a casa das mulheres? Eles diziam: mira, que se tu te identifica como um homem homossexual, vá para a casa dos homens, porque tem coisas muito comuns da experiência, tu não tens que ser heterossexual para ser homem, não? Então, eu me acuerdo que tinha muito esta pergunta, pero las questões aún estavam muito sobre a masculinidade e a feminilidade, e toda a questão de transgênero não permeava muito esta questão. É uma questão que vem tomando corpo de uma forma muito importante ao longo principalmente del ano, finales dos anos 90, início de 2000. Então, vem como que começou, eu sinto que começou pouco a pouco a aparecer, e hoje eu creio que é um ponto reflexivo importantíssimo. E depois, nesse processo, não, tinha uma reunião do grupo novamente, ok? Então, tanto o processo que hice com Gastão, quanto o processo que hice com Sérgio Cruz, estiveram coisas muito lindas, sucederam, muito fortes, muito significativas, ok? Pero também eu trabalhei com rutas muito mais sencillas, não? Então, talleres onde trabalhava, não sei, as diosas, trabalhava a questão da relação com a madre, coisas mais sencillas que trabalhava especificamente para grupos de mulheres. E nos últimos anos que trabalho sobre a questão do feminino, pero sem distinguir que os participantes tenham que ser homens ou mulheres, pero todas as pessoas que se interessam por a questão do feminino e querem fazer uma sanação das marcas do patriarcado, eu trabalho dentro das questões do feminino como um resgate do princípio feminino para homens e mulheres, ok? Então, já não mais com esta separação. Eu creio hoje que a separação de grupos tem algumas especificidades que é interessante.
por exemplo, pessoas que têm uma experiência em comum, como pessoas que tiveram muita opressão masculina, com violência e tudo, muitas vezes é muito difícil ter um homem participando do grupo. Então, que sim, que em algumas especificidades é importante que se tenha este grupo que se identifica dentro de como mulheres, ¿no? Entonces, es importante. Pero yo tomaría hoy como mucho más abrangente la cuestión del femenino como una cuestión de la humanidad y no solamente de las mujeres. ¿Ok? Entonces, hoy yo veo que la sanación ancestral, por eso que se llama así el libro, y no Biodanza y Género específicamente, es un subtítulo, ¿no? Es la sanación de las heridas del patriarcado, ¿no? Porque eu sinto que vivimos em um planeta agonizante, em uma sociedade humana completamente dissociada por la construção do patriarcado, não? E aí, dentro da construção do patriarcado, é uma construção histórica milenar que coincide com a civilização e que tem em nosso momento histórico atual, já a partir de alguns séculos, a questão do capitalismo que leva a uma coisa agonizante no momento atual, com a crise climática, com tudo mais, com as pandemias, etc.